Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Neno. Nós vamos falar um pouquinho do módulo 18, tá? Da frente 2 de Geografia. Mas antes, só lembrando pessoal, que no módulo anterior eu falei com vocês sobre reforma agrária, nós falamos sobre a péssima distribuição de terras no Brasil, os conflitos no campo, tá? Como por exemplo o MST, os indígenas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sistemas agrícolas do nosso país. Então nós dividimos eles em três: intensivo, extensivo e o sistema de plantations. Vamos definir as diferenças de cada um deles. Vamos lá, pessoal. Bom, o sistema intensivo, pessoal, é aquela produção voltada para o mercado tanto interno quanto externo, tá? Então ela é uma produção voltada para o mercado, pode ser para exportação ou mesmo para o mercado interno. Aqui, pessoal, o uso permanente do solo, ou seja, a produção ela ocorre o ano todo, tá? Isso se dá no que nós chamamos de rotação de culturas. Rotação de culturas. Por exemplo, pessoal, no Brasil, aqui na nossa região centro-oeste, por exemplo, nós temos a safra, a safrinha, a safra. Soja, milho, soja, principalmente na nossa região. Então, quando está colhendo milho, já começa a se preparar o solo para produzir soja. Quando está colhendo a soja, já começa a preparação do solo para se produzir milho. Ou seja, o uso é permanente do solo, tá? Já no sistema agrícola extensivo, pessoal, geralmente aqui, ó, a produção é voltada para a subsistência. Então, voltada para a subsistência. Tá? Geralmente é aquela produção familiar, tá? Quando é levado para o mercado, geralmente é para abastecer o mercado interno. Muito do alimento que chega na mesa das nossas casas vem dessa produção de regiões de produção extensiva. Tudo bem? Bom, nessa produção aqui, ó, existe o uso de técnicas arcaicas, obsoletas, antigas, ultrapassadas, como por exemplo, aqui nós temos a prática das queimadas, tá? Que pode cair para vocês como técnica de coivara, tá? Muito comum também o arrastão, né? Que eu falei para vocês na aula anterior. O arrastão é quando coloca corrente de um lado de outro de tratores e vai levando, derrubando toda a mata pela frente, principalmente na região do Cerrado, que a vegetação é vegetação de baixo porte, tudo bem? Bom, essa produção extensiva aqui, então, ela é basicamente uma produção para o mercado interno, para as famílias, tá? O sistema de plantations, pessoal, esse é um modelo aqui que nós chamamos de monocultura. Monocultura, como eu falei com vocês, é a produção de um único tipo de cultura, né? Monocultura tropical, tá? Essa produção aqui, pessoal, ela teve como grande característica o trabalho escravo, tá? Muito no período colonial. Essa produção aqui ela ocorre geralmente em grandes propriedades de terra, que nós chamamos de latifúndios, os latifundiários. Tudo bem? Bom, esse modelo de plantations aqui, ó, ele é basicamente para atender o mercado externo. Então ele tem como objetivo principal a exportação. Tudo tranquilinho até aqui, pessoal? Tudo sossegadinho? Então beleza, então. Vamos lá. Só para a gente finalizar essa aula aqui. Bom, falamos dos sistemas agrícolas. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, para a gente finalizar essa nossa revisão de aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre modos de exploração da terra. Então, modos de exploração da terra.
Bom, existem duas maneiras de se explorar a terra, como eu falei para vocês em sala. A exploração direta. O que seria exploração direta? É aquela que é feita pelo próprio dono da terra, tá? Então, feita pelo dono da terra, da propriedade. E a exploração indireta. A exploração indireta, pessoal, é aquela que o proprietário, a partir, por exemplo, da meiação, termo que eu falei com vocês também em sala de aula. A meiação, né, que tem como figura o meeiro, é quando o meeiro ele propõe ao dono da terra produzir e pagar o dono da terra com metade da produção. Então ele muitas vezes não tem dinheiro para pagar, né, e ele propõe ao dono da terra: eu produzo, metade do que eu produzi eu repasso para você. E a partir também, além do processo da meiação, a partir do arrendamento. O arrendamento ele pode ser feito, é muito parecido com a meiação, só que o arrendamento geralmente o cara que vai arrendar a terra ele pode pagar tanto com dinheiro quanto com produção. E na maioria das vezes ele não paga com metade da produção, tá? Ele paga com parte dessa produção. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilos? Então vamos lá, vamos terminar aqui falando de tipos de lavoura. Tipos de lavouras. Tá? Também falei para vocês sobre esses tipos de lavoura com vocês em sala de aula. Bom, então, tipos de lavouras, pessoal. Existem dois tipos de lavoura, tá? Os tipos de lavoura eles podem ser caracterizados como lavouras permanentes, ou seja, aquelas que produzem o ano inteiro, tá? O ano inteiro vai ter produção. Geralmente essa produção aqui ela é caracterizada por plantas arbóreas, ou seja, aquilo que nasce em árvores. Exemplo aí, professor, de cultivo permanente: a laranja. Tá? Exemplo de cultivo permanente: a uva, a maçã. Tá? E os tipos de lavoura também podem ser lavouras temporárias, ou seja, aquilo que se produz em determinado período do ano. Tá? Bom, exemplo disso aqui geralmente são produções basicamente de gramíneas, arbustivas. Tá? Por exemplo, produção de soja, né, como eu falei para vocês, a rotação de culturas, né, a produção de trigo, a produção de arroz, a produção de milho. Tá? Então esse tipo de produção aqui é uma produção temporária. Legal, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar do módulo 19. Valeu? Sala boa, grande abraço do professor Neto.